Bem-vindo a mais uma aula sobre pensamento crítico e tecnologias. Na nossa aula anterior, nós discutimos se era possível desenvolver o pensamento crítico. E nós percebemos que é possível desenvolver o pensamento crítico com duas fundamentações, o questionar e o argumentar. E no final da aula passada, nós questionamos como é possível, então, desenvolver o pensamento crítico e as competências de alto nível cognitivo, como questionar e argumentar, num contexto de ensino centrado no professor, de quase exclusiva memorização de conteúdos e sua reprodução. Como nós vimos, o contexto de sala de aula é um contexto muito centrado no professor e onde é o professor que faz as perguntas e o aluno não é estimulado a questionar. Nesta nossa terceira aula, nós vamos discutir algumas técnicas como desenvolver o pensamento crítico através do questionamento e da argumentação. Vamos começar primeiro com o questionamento. É muito importante que em qualquer que seja a aula, nós vamos dar um exemplo de aulas de ciências, mas em qualquer que seja o contexto, você possa desenvolver a competência dos alunos em perguntarem, em questionarem. Mas antes de a gente dar algumas tarefas para que vocês possam desenvolver ainda esta semana na sua sala de aula, vamos ver uma classificação de perguntas. As perguntas podem ser classificadas ao nível cognitivo e também em relação à sua função. No nível cognitivo, nós podemos ver aqui neste gráfico que vocês estão observando, perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas geralmente são perguntas que têm apenas uma resposta e são de respostas diretas. As perguntas abertas podem ter mais de uma resposta, suscita discussão e admite diversos caminhos para ela. Nesta outra dimensão, nós vemos a função da pergunta. Nós podemos classificar as perguntas com uma função mais acadêmica, ou seja, muito ligado ao currículo escolar, ao que está no currículo do dia a dia do livro didático, e também as questões com função mais CTS, ciência, tecnologia e sociedade. Então, todas as perguntas dos alunos, dos professores, nós poderíamos classificar nessas duas dimensões. Então, é muito importante que nós possamos compreender os tipos de perguntas para que depois possamos fazer algumas atividades de melhoria do padrão de questionamento dos nossos alunos. Neste esquema que nós estamos apresentando aqui na tela, nós temos duas dimensões de tipos de pergunta. A primeira dimensão é a dimensão cognitiva, perguntas fechadas ou perguntas abertas. Perguntas fechadas são aquelas que geralmente suscitam apenas uma única resposta. Perguntas abertas suscitam uma ou mais respostas e muitas vezes suscita discussão. Nesta outra dimensão do esquema, nós temos a função da pergunta. Perguntas acadêmicas são aquelas estritamente ligadas aos conteúdos acadêmicos, ligados aos conteúdos do livro didático, e lá em cima nós temos as perguntas CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. São perguntas ligadas ao cotidiano dos alunos, do professor, são perguntas mais aplicadas ao dia a dia dos estudantes. Em cada uma dessas dimensões, você necessita estimular o questionamento dos alunos. Vamos ver esse primeiro quadrante. Perguntas fechadas e CTS. Por exemplo, as chaves são de cobre? É uma pergunta fechada, tem uma única resposta, mas está ligado a um contexto do cotidiano dos alunos, as chaves. Na segunda dimensão, nós temos as perguntas de nível cognitivo aberta, mas de função CTS, como, por exemplo, vocês acham que nosso planeta está em equilíbrio? Que tipo de equilíbrio? Então, é uma pergunta aberta, dá para discussão, mas é uma pergunta ligada ao cotidiano, ao dia a dia do nosso planeta e, portanto, gera discussão. É uma pergunta do tipo aberta, CTS. Nesse terceiro quadrante, nós temos a pergunta: o que é a função? É uma típica pergunta que está nos livros didáticos, é uma pergunta acadêmica e é uma pergunta que suscita quase resposta única, que é uma pergunta, então, fechada. No quarto e último quadrante, temos as perguntas acadêmicas e abertas. Como é que poderíamos calcular a velocidade do som? Você pode calcular de diferentes formas a velocidade do som.
mas é uma pergunta nitidamente ligada aos conteúdos acadêmicos. É importante que você possa compreender que esses 4 quadrantes devem ser estimulados pelo professor no questionamento dos alunos e no seu próprio questionamento. Nós fizemos uma pesquisa, juntamente com outros professores, sobre qual dos 4 quadrantes o professor geralmente faz mais perguntas. Se é no quadrante 1, perguntas fechadas e CTS, no quadrante 4, perguntas acadêmicas abertas, ou no quadrante 2, perguntas CTS aberta, ou no quadrante 3, perguntas fechadas e acadêmicas. Qual que você acha que deve ter sido destes 4 quadrantes onde residia, onde havia o maior número de perguntas por parte do professor em sala de aula ou por parte dos alunos em sala de aula? Então, estes pesquisadores chegaram então à conclusão que mais da metade da percentagem das perguntas formuladas são de baixo nível cognitivo, ou seja, perguntas fechadas e acadêmicas, ou seja, elas estão concentradas muito ali naquele terceiro quadrante do nosso esquema. Veja, neste gráfico aqui, nós podemos ler então esses números, comparando as perguntas abertas e as perguntas CTS dos professores e dos alunos, classificadas como perguntas abertas e fechadas de duas professoras de Química, neste caso aqui da turma 1 e da turma 2, duas professoras de Ciências, Biologia, etc., são 2 nomes fictícios, mas que nos dá a ideia de uma tendência de formulação de perguntas do tipo fechadas e acadêmicas, ou seja, são perguntas que não têm um contexto ampliado e aplicado ao dia a dia dos alunos. Então, é muito importante nós compreendermos 2 coisas muito importantes para desenvolver o questionamento dos nossos alunos. Primeiro, é um contexto estimulado, um contexto que estimule os alunos a formularem mais perguntas. O segundo é a percentagem de perguntas de elevado nível cognitivo, ICTS, formulada pelas professoras, acabam influenciando também as perguntas dos alunos, particularmente quando esse estímulo é dado através de um texto, de leituras de imagens, de um contexto mais estimulador para os alunos. Então, quando nós falamos do padrão de questionamento, nós podemos perceber algumas dimensões importantes neste padrão. A primeira dimensão é a função. Qual é a função dessa pergunta? É uma função mais acadêmica? É uma função mais CTS? Qual é a frequência dessa pergunta? Nós vimos anteriormente que a frequência das perguntas dos professores é elevada. O professor precisa fazer menos perguntas e ele precisa aumentar o seu tempo de espera. Outra dimensão importante num bom padrão de questionamento em sala de aula. Você tem que fazer a pergunta e esperar alguns segundos até que haja a possibilidade de resposta. Na década de 80, uma cientista norte-americana chamada Hoover fez uma pesquisa sobre qual era o efeito do tempo de espera na possibilidade e na qualidade de resposta dos alunos. Então, o que ela fez é uma coisa muito simples. Ela treinou os professores a, quando formulassem uma pergunta, esperassem alguns segundos, 3 segundos, 4 segundos a mais do que normalmente se espera. E esse normalmente é geralmente menos de 1 segundo para que algum aluno responda uma pergunta em sala de aula. Então, quando ela aumentou o tempo de espera, ela pôde perceber que os alunos respondiam mais e respondiam melhor às perguntas do professor. Então, o tempo de espera é uma dimensão muito importante na melhoria do padrão de questionamento. Uma outra dimensão muito importante para o bom padrão, um excelente padrão de questionamento em sala de aula, é a dimensão da qualidade cognitiva e CTS das perguntas. É importante que o professor tenha intencionalidade didática. Para ter intencionalidade didática no seu questionamento em sala de aula, ele precisa preparar esta pergunta com antecedência e encaixar estas perguntas na sua estratégia didática. Muitos especialistas chegam mesmo a recomendar que o professor deveria fazer poucas perguntas, mas essas poucas perguntas tenham intencionalidade didática. E na sua estratégia de interação com o aluno, estimule
o aluno a formular mais perguntas. O aluno é que deve questionar, ok? Bem, essa é a tarefa, este é o fim do nosso primeiro módulo e o fim da nossa aula. E esperamos você na próxima aula, onde nós vamos deixar de falar de questionamento, vamos falar daquela outra dimensão muito importante do pensamento crítico, que é a argumentação. Espero por você.